seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma decisão bem curiosa do Superior Tribunal de Justiça a respeito do termo circunstancial de ocorrência. Na verdade, essa decisão ela não é recente, ela é de 2015, mas que é algo bem curioso. A gente sabe que, para quem não sabe, mas aqueles que sabem, né, no campo investigativo você tem dois procedimentos, né? Você tem o inquérito policial e você tem o TCO. Tá? O TCO ele é direcionado para a investigação de menor complexidade, em especial os crimes de menor potencial ofensivo, desde que eles não sejam praticados no âmbito doméstico e familiar. Nos casos de apuração de crimes que envolvam a Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, não se apura mediante TCO. Então, mesmo que seja uma ameaça, uma simples injúria, é apurado mediante o inquérito policial, tá bem? E o TCO ficou para os crimes de menor, as infrações penais de menor potencial ofensivo, né? As infrações penais de menor potencial ofensivo são as contravenções e os crimes, tá? Conforme a Lei 99/95, as contravenções e os crimes, aqui a lei, tá? Comine pena não superior a 2 anos, cumulada ou não com a pena de multa. Esses são as infrações de menor potencial ofensivo, tá? Então, essas infrações elas são apuradas mediante o termo circunstancial de ocorrência, com as exceções que eu acabei de falar aí para vocês. E o inquérito policial, ele fica aí para esses procedimentos mais complexos. Se a gente for comparar o inquérito policial com o TCO, a gente vai ver, obviamente, que o inquérito policial ele é um procedimento muito mais extremamente complexo do que um próprio termo circunstancial de ocorrência. O inquérito ele dura meses, anos, pode acontecer. Já o termo circunstancial de ocorrência ele é muito mais ele é muito mais simples de ser realizado do que o próprio inquérito policial. O curioso é que no próprio Código de Processo Penal, uma das naturezas do próprio inquérito policial é que ele pode ser dispensado, porque a vítima pode dirigir a representação ao juiz, ao Ministério Público e à autoridade policial. Tá? Se for dirigida ao juiz, ele encaminha a representação ao órgão do Ministério Público. Ao órgão do Ministério Público, né, com essa representação, por exemplo, se o órgão do Ministério Público entender que a representação que foi dirigida ao juiz ou que foi dirigida ao próprio órgão do Ministério Público, entender que com a representação já foram anexadas outras informações que são suficientes, que são necessárias para a instauração da ação, para a propositura da ação penal, ele dispensa o inquérito. Isso é na teoria, porque na prática é muito difícil, mas é muito difícil mesmo em uma infração penal que deve ser apurada, né, mediante o inquérito policial, ele ser dispensado, porque geralmente demanda uma vasta investigação, um esforço muito profundo de investigação, e o órgão do Ministério Público ele não tem, muitas vezes, geralmente, nas infrações penais mais complexas, como efetivar a denúncia sem que haja aí uma investigação sobre o fato, até para que haja aí justa causa para a efetivação da denúncia, né? Então, veja bem, geralmente, a informação que é levada ao juiz, que é levada ao órgão do Ministério Público, geralmente ela é remetida para um órgão de investigação através de requisitórios para que sejam aí instaurados os competentes procedimentos, seja para a instauração de um inquérito policial, seja para a realização de um termo circunstanciado de ocorrência, tá bom? Então, a gente pode observar que o inquérito é muito mais complexo que o próprio TCO. E mesmo assim, o Código de Processo Penal, ele diz que o inquérito policial, ele pode ser, de alguma forma, dispensável. Ele é dispensável. Agora, uma decisão curiosa, que eu quero passar aqui para vocês, a respeito da decisão do STJ, é de que o STJ elevou a suma importância da realização de um termo circunstancial de ocorrência como um procedimento prévio
obrigatório nas ações penais privadas. Exatamente. Ou seja, nós temos aí o inquérito policial, que ele pode ser dispensado, tá? Mas em relação ao termo circunstancial de ocorrência, o STJ disse que nos crimes de ação privada, ele é um procedimento prévio e deve ser obrigatório, ou seja, se a vítima vai até o juiz, por exemplo, e ele oferece lá, leva uma queixa-crime, representa, né, para uma queixa-crime perante o órgão do Poder Judiciário, e junto com, logicamente, com as suas informações, a vítima apresenta um rol de testemunha, o STJ diz que essa queixa-crime ela tem que ser rejeitada, porque não foi feito o procedimento do TCO, que é o termo circunstancial de ocorrência. Então, em outras palavras, segundo o STJ, não há como ajuizar uma queixa-crime perante o Poder Judiciário sem que antes tenha havido aí a instauração do procedimento mediante a realização do TCO. Vamos ler aqui para vocês. Abre aspas. Deve ser rejeitada a queixa-crime. A queixa-crime é a peça inaugural nos crimes de ação privada, tá? Só lembrando que todas as vezes que a legislação vai dizer que aquele crime é de ação privada, estará lá inscrito somente se procede mediante queixa, tá? Se for um crime condicionado à representação, estará lá somente se procede mediante representação. E quando o tipo penal for de ação pública incondicionada, haverá um silêncio da lei. Então, no silêncio da lei, o crime é de ação pública incondicionada. Vamos lá. Deve ser rejeitada a queixa-crime que, oferecida antes de qualquer procedimento prévio, impute a prática de infração penal de menor potencial ofensivo com base apenas na versão do autor e na indicação de rol de testemunhas, desacompanhada de termo circunstanciado de ocorrência ou de qualquer outro documento hábil a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a autoria e a materialidade do crime. STJ, quinta turma, né, decidiu aí que realmente não há como se efetivar uma ação privada, uma ação penal privada, ou seja, queixa-crime, sem que antes se tenha havido a realização do termo circunstanciado de ocorrência, né, como diz aqui, ou de outro documento hábil a demonstrar aí a autoria e a materialidade do tipo penal porventura existente. Veja que o Código de Processo Penal dispensa o inquérito policial, diz que ele pode ser dispensado, mas nessa decisão o STJ entendeu que nos casos de ação privada é aí indispensável a realização do TCO ou de outro procedimento hábil, tá bem? Bom, essa era a curiosidade que eu gostaria de tratar aqui com os senhores, tá bom? Um grande abraço aí, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.